Semana passada a gente começou essa série que, como eu disse, o formato dela foi inspirado no filme do Harry Potter que eu assisti, que o pessoal chegava na frente de um armário onde estavam os piores pesadelos das pessoas, né? E para vencer aqueles medos, o filme propunha uma magia que você ridicularizava os medos e assim eles iam embora. E só vendo isso eu falei assim, puxa, é uma boa temática para a gente falar dos nossos medos, dos nossos conflitos internos, aquelas coisas que a gente carrega dentro dos nossos corações. E eu sei que não é uma série muito popular, porque a maioria das pessoas prefere ir na igreja para que Deus resolva os problemas de fora, externos, né? Então, assim, você quer ir na igreja, você fala, eu preciso de um emprego, preciso de um salário melhor, preciso resolver minha questão financeira, minha saúde. Você quer que Deus trabalhe ao redor de você. Mas se você estuda um pouquinho da palavra, se você conhece um pouquinho sobre Jesus e tudo que Ele ensinou, tudo que Jesus ensinou demonstra que Deus está interessado no nosso coração. O externo é consequência do nosso coração. Então, às vezes é difícil a gente olhar para a gente mesmo, mas se você está vivendo um momento difícil na sua vida, se você está vivendo um momento de depressão, de sofrimento, de angústia, tem tanta coisa nesse mundo que entristece a gente, que deixa a gente para baixo, que machuca a gente, mas tem algumas coisas que estão dentro da gente que fazem tanto mal ou um mal maior do que as coisas externas. Então, de alguma forma, Jesus nos convida para a gente olhar para os nossos corações e ver o que está ali dentro. Então, na semana passada, a gente falou que Jesus estava numa conversa, chegaram os religiosos que falaram assim para ele, Jesus, seus discípulos não lavam a mão antes de comer. Jesus falou, em outras palavras, falou, gente, vocês são hipócritas, vocês estão preocupados com o exterior. Não é o que entra na boca do homem por falta de uma higiene de lavar as mãos, não é o que entra pela boca do homem que deixa o homem impuro, mas aquilo que sai da boca do homem é que deixa o homem impuro. Jesus estava falando assim, olha, você precisa olhar para o que está dentro do seu coração, olhar para o que você tem dentro. E alguns já devem estar curiosos, o que será que é isso, que hora que ele vai? Eu vou revelar logo, isso aqui é um exemplo que eu uso, quando eu falo sobre casamentos, que ajuda a gente a entender bem o que acontece. Quando você casa com uma pessoa, e aqui a gente é meio tradicional, Rosa está representando... Ok, só nisso. Só nisso a gente é meio tradicional. Enfim. Uma mulher e um homem se conhecem, começam a namorar, ficam noivos, se casam, e aí eles chegam num relacionamento com todas as cargas que eles trouxeram para dentro do relacionamento. Mas enquanto você está namorando, enquanto você está em lua de mel, enquanto você está noivo, você só vê coisa boa na outra pessoa, não é verdade? Ela é linda, ela é cheirosa, ele é gentil, abre a porta do carro, né? Tem gente que nem no namoro, mas alguns ainda duram um pouquinho mais. E é tudo, você só vê coisas bonitas. Mas aí vocês começam a se relacionar, ficam noivos, e aí vocês se casam, e aí, às vezes por uma coisa boba, às vezes por uma coisa séria, acontece uma discussão. Naquela discussão, um briga com o outro e acontece isso. Sai um monte de coisa, palavras pesadas, ofensas, joga coisa no chão, quebra prato, quebra a televisão, sai um monte de coisa. Aquela discussão fica um negócio pesado. Aí, eu tenho uma pergunta para você, mas não responde, pensa, porque ela não é tão simples. Por que essas coisas saíram de dentro de vocês, de nós, de cada um de nós? Por que elas saíram? A resposta mais simples, se você perguntar para ela, por que essas coisas saíram de dentro dele? Ou por que essas coisas saíram de dentro de você, melhor dizendo? Por que você deixou que isso saísse? A resposta dela seria assim, pelo que ele me fez. Porque ele me provocou. Se você perguntar para ele por que essas coisas tão horrorosas saíram de dentro de você, essas palavras pesadas, por que isso saiu de dentro de você?
Ele vai responder assim: você não viu o que ela fez? É assim ou não é? Ou é só na minha casa que era assim? É assim ou não é? Mas qual que é a resposta certa? Por que essas coisas saíram de dentro de cada um deles? Qual que é a resposta? Porque elas estavam ali. Por isso que elas saíram. Porque são coisas que estão dentro do coração e que, se você não trata, em algum momento, elas vão vir à tona. E quando essas coisas amordaçadas dentro do coração vêm à tona, na verdade, são elas que definem quem você é. Você é a forma como você reage, e não a forma como você age. Você é as suas reações, você é conhecido pelas suas reações. E aí vem o verdadeiro você, quando você faz isso. Por isso que Salomão, há 3.000 anos, disse o seguinte: olha, acima de tudo, acima de qualquer coisa, cuide, guarde do seu coração, cuide do seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Vamos falar junto esse versículo? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. É muito importante, não, é fundamental que a gente aprenda a olhar para dentro dos nossos corações, porque é isso que define quem nós somos. Então, hoje eu quero falar com vocês de uma dessas doenças do coração que muitos de nós carregam e que geralmente ela fica muito bem escondidinha, chamada culpa. E eu não estou falando de culpa assim, comi demais, estou me sentindo culpado. Não é essa culpa. Eu estou falando daquilo que você realmente fez. Algum momento que você prejudicou alguém, você brigou feio com alguém, de alguma forma você causou prejuízo para a vida de uma pessoa, pode ser para a infância dos seus filhos, pode ser para a sua esposa, pode ser para um amigo, pode ser num ambiente que você trabalhava, em algum momento, algo que você fez que gera uma culpa em você. Só que o que acontece com a maioria de nós? A gente escolhe entre duas formas como a gente vai reagir em relação à culpa. Duas maneiras a gente escolhe. Primeiro, você escolhe se justificar, como eu falei aqui. Olha, eu fiz isso porque teve esse e esse e esse contexto. Porque ela fez isso, porque ela fez primeiro, porque ele começou, porque meu pai é assim. É uma forma de você reagir à culpa, é ficar se justificando. Eu era muito jovem, inconsequente. Você tenta achar alguma justificação. Eu trabalhava demais, não tinha tempo para ficar com os meus filhos, então eu não posso me sentir culpado. Você, de alguma forma, quer se justificar. A outra forma de reagir é você se esconder. E eu não sei qual é a pior, mas tem gente que se esconde, fica em si mesmado, gente que fica fechada, que você, não quer conversar muito, não gosta de ficar muito perto de outras pessoas. Essa também é uma forma de você reagir à culpa, você esconder isso, você não quer olhar para isso, você quer esquecer. Só que as duas maneiras que a maioria de nós reage à culpa não funcionam e, pelo contrário, elas potencializam o poder da culpa sobre nós. E aí, a culpa começa a ficar... Porque, assim, normalmente a culpa seria uma dívida que você tem, né? Não é assim que você fala, eu estou devendo desculpas àquela pessoa? Não é esse termo que a gente usa? Normalmente a culpa seria uma dívida que você tem. Mas quando você esconde ou você se justifica, a culpa se torna um peso que você começa a carregar nas suas costas como uma mochila. Você não quer resolver aquilo? Você coloca a sua culpa e você fala assim, estou de boa, vou levar minha vida. Só que você não está de boa porque isso pesa. E aí você começa a esbarrar nas coisas. E aí quando alguma coisa acontece, vem aquele monstro
aquele desconhecido vem para fora, porque você está carregando aquilo, aquele peso, você não tira aquele peso das suas costas. E aí o que acontece? Você não consegue atender às suas próprias expectativas. Por causa do sentimento de culpa, você não atende às suas próprias expectativas, você não fica nunca satisfeito com você mesmo, porque você tem um peso nas suas costas que você tenta fingir que ele não está ali, mas ele está. Então você não atende às suas expectativas, você fica frustrado com você mesmo. E a segunda coisa que nós fazemos, ninguém mais atende às minhas expectativas. Então nunca é suficiente o que as pessoas fazem para mim. Em casa, na igreja, no trabalho, sempre elas vão estar devendo, porque as pessoas não alcançam a minha expectativa, elas não preenchem a minha expectativa. É isso que acontece com quem vive carregando uma mochila de culpa. Jesus veio a esse mundo oferecer uma terceira opção. Nem ficar nos justificando e nem esconder e ficar paralisado. Jesus veio oferecer uma terceira opção. Então a gente vai ler um texto, se você trouxe a sua Bíblia, está lá em Romanos, no capítulo 8. O próprio Jesus mesmo, ele não tinha histórico de culpa para falar. Jesus não tinha culpa, foi o único ser que habitou esse planeta que não tinha culpa. Era Jesus. Mas muitos dos seguidores de Jesus, em especial esse seguidor de Jesus, Paulo, é um cara que carregava muita culpa. Talvez, se juntasse toda a nossa culpa aqui, não dava a culpa que Paulo carregava nas costas. Porque Paulo, talvez todos saibam, talvez alguns não saibam, Paulo foi um perseguidor dos cristãos. Paulo, em nome de Deus, mandou prender, condenou e, muitas vezes, mandou matar os cristãos em nome de Deus. Alguém aqui já mandou matar alguém em nome de Deus? Não levante a mão, porque nosso delegado não veio hoje aqui. Paulo foi esse cara. O apóstolo Paulo foi esse cara. Só que ele teve um encontro com Jesus, ele encontrou a luz, e ele deixou que essa luz penetrasse as profundezas do coração dele, e essa luz iluminasse as gavetas mais escuras de dentro dele. Então, não é que Paulo escondeu ou justificou a sua culpa, Paulo documentou a sua culpa, ele escreveu sobre isso aos romanos, falando sobre a culpa. E ele começa assim no versículo 1. Portanto, já não há mais condenação. Paulo está falando o seguinte, eu vou explicar, mas acabou. Não há mais condenação. Há um novo pacto, há uma nova ideia, um novo combinado, é uma opção que vocês ainda não conheciam, ou é se justificar ou é se esconder. Não, tem uma terceira coisa que retira o peso que você anda carregando. Não há mais condenação. É um novo caminho que te liberta disso. Portanto, já não há condenação para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Paulo, será que você pode explicar um pouco melhor isso, o apóstolo Paulo? Paulo está falando, olha, se você é um seguidor de Jesus Cristo, você coloca Deus como seu guia, seu mestre, o seu Senhor. E você quer fazer o que agrada a Deus. Se você segue os ensinamentos de Deus e que Jesus nos transmitiu, você vai ficar livre dessa culpa. Então, para quem está em Cristo Jesus, não há mais condenação. Por quê? Porque por meio de Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. O que Paulo está querendo dizer com essa sentença? A lei do pecado e da morte, todos nós conhecemos. O salário do pecado é a morte. Quando eu peco, algo morre. Quando eu peco, eu
mato os sonhos de alguém, eu destruo a reputação de alguém, pecado e morte estão associados. E é uma lei que habita em nós até que a gente conheça Jesus Cristo, é isso que Paulo está falando. Essa é a lei que a gente conhece, a lei do pecado e da morte. Pecou, condenação. Pecou, condenação. Pecou, condenação. É isso que Paulo está falando. E ele acrescenta, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, o que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo é meio complicado, então eu preciso fazer umas pausas para explicar. Paulo está querendo dizer o seguinte, que a disciplina, o pensamento positivo, a motivação, a disciplina extrema de você ir morar num mosteiro para nunca mais pecar e sentir pecado, Paulo está falando isso não funciona. Não funciona. Porque a hora que você trombar com a sua culpa, vai sair esses monstros para fora de você. Então não adianta, não é pela regra, não é pela disciplina que você vai curar o seu coração da culpa. É isso que Paulo está explicando aqui. Então aquilo que a lei foi incapaz de fazer, Deus fez. Enviando o seu próprio Filho, à semelhança de homem pecador, como oferta pelo nosso pecado. Deus não disse que Ele ignora a sua culpa, que Ele tem uma amnésia na hora que você conhece a Deus e Ele esqueceu de tudo. Não. O que Paulo está explicando, segundo o que ele entendeu de Jesus, é que não há mais condenação. Deus começa a olhar para você como um justo de novo. Ele não te condena pela sua culpa. Porque Jesus assumiu o papel que era meu, como a gente ouviu aqui no testemunho do Gabriel, não foi por acaso que a gente colocou o testemunho dele. Ele estava lá no meu lugar, a culpa era minha, eu pequei. Jesus não pecou. Mas Jesus fez o quê? Por mim e por cada um de vocês. Jesus falou assim, olha, você está devendo, né? Eu sei que você está devendo. Você está devendo para sua ex-mulher, para o seu ex-marido, para os seus filhos, você está devendo o carinho que você não deu na época certa, você está devendo aquele tempo, você está devendo um monte de coisa. Jesus falou assim, olha, me dá aqui a certidão de dívida, que eu vou pagar por você. Eu vou pagar pelo seu pecado. Você vai ficar livre a partir daqui. Essa é a proposta de Deus. Você fala, mas isso não é justo? Eu concordo com você, eu não acho justo. É muito além de justo. É graça. Deus olhando para mim e falando, olha, eu te perdoo, eu vou pagar pelo seu pecado. Foi isso que Deus fez através de Jesus. Então, culpado, eu sou, mas não condenado mais. É isso que Jesus veio fazer. Então, quando Jesus olha para mim e para você, Ele não vê mais a sua culpa. Jesus olha para você e vê você justificado. Jesus olha para mim e me vê purificado, quer dizer, feito puro novamente. Eu não nasci puro e não me fiz puro por muitos anos, mas eu fico purificado pelo poder do sangue de Jesus na cruz. Então Deus olha para mim, Jesus olha para você e para mim, fala assim, olha, você é culpado, mas eu não te condeno, você está perdoado. Então agora eu olho para você, eu já não enxergo mais a sua culpa, eu enxergo você, e você não devia mais olhar para você e enxergar a sua culpa, porque eu já levei essa culpa, você está perdoado. Amém? Então assim, Jesus condenou o pecado, Ele não condenou você, Ele condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Quer dizer, Ele não condenou a nós, Ele condenou o pecado que nós cometemos e nos purificou. Então, assim, a partir de agora, as exigências da lei em você são vistas por Deus como, puxa vida, agora sim, Ele está liberto para viver de forma pura, de forma perfeita, de forma nova, renovada, sem aquela mochila, sem aquele peso nas costas. É assim que Deus olha para a gente. Então você, meu irmão, que carrega
essa mochila pesada, você não tem mais o direito de se condenar. Porque você pertence a Cristo e Cristo não te condena. Então você não tem o direito de se condenar. O sangue de Jesus derramado naquela cruz pagou pela minha culpa. Você pode até se lembrar da sua culpa, mas você não é mais definido por ela. Você não é mais aquilo. Você é uma nova criatura. E sabe uma coisa estranha que acontece com quem experimenta essa libertação? Com quem aceita o sacrifício de Jesus pelo pagamento do próprio pecado? Sabe o que acontece com alguém que carrega uma culpa muito grande e recebe esse perdão? Essa pessoa se sente livre para restituir aquela pessoa que foi prejudicada. Eu passo a me sentir livre, sem o peso, para restituir o que eu fiz, o que eu devo, o que eu magoei. E tem uma história muito simples, que acho que todos conhecem, que a gente aprende desde pequenininho, que está lá em Lucas, uma coisa que Jesus viveu. E Jesus estava entrando na cidade, aí tinha um sujeito lá que não era seguidor, nem era simpatizante, mas queria conhecer Jesus. Aí ele ficou aguardando, subiu numa árvore, aí Jesus passou. Só que aí Jesus percebeu o coração dele e olhou para ele e falou assim: Zaqueu, desce daí que eu quero ir jantar na sua casa. Vocês não fazem ideia do que significava essas simples palavras naquele momento, naquele contexto. Vocês não fazem ideia. Porque Zaqueu era um cobrador de impostos, corrupto, trapaceiro, que tinha ficado rico às custas de passar os outros para trás, prejudicar as pessoas. E Jesus está falando assim: eu quero ir jantar na sua casa. Eu acho que até os discípulos, os religiosos com certeza absoluta, mas eu acho que até Pedro deve ter chegado e falou: Jesus, esse aí não. Esse não, acho que você se confundiu, talvez esse não, cara. Porque assim, o cobrador de impostos naquela época era o pior tipo de gente. Tinha os pecadores num nível e os cobradores de impostos estavam no nível abaixo. Então os caras devem falar: Jesus, não, esse não. Mas durante o jantar, Jesus respondeu essa pergunta. Ele falou: como esse não? Foi exatamente para esses que eu vim. Eu vim para os doentes, os que estão precisando. Aqueles que acham que não precisam. Não foi para eles que eu vim para aqueles que necessitam de mim, que precisam do perdão, que precisam se livrar dos seus monstros. Então foi por isso que eu vim por causa de Zaqueu e por tantos outros. Mateus, você também não era cobrador de impostos? Fica quieto, hein, rapaz. Eu não te perdoei, você não está aqui? E aí o que aconteceu com Zaqueu? Ele foi exposto à luz, que Paulo foi exposto também. Ele ficou ali do lado de Jesus. Ele conheceu o amor encarnado. Diante dele, na mesa da casa dele, estava ali o próprio amor. E diante desse amor ele não resistiu. A Bíblia não fala esse detalhe, mas provavelmente Zaqueu tenha falado assim: Jesus, cara, eu enriqueci, eu tenho tudo, tenho casa na praia, tenho carro do ano, tenho tudo, mas não tenho paz. Nunca tive, nunca senti o que eu estou sentindo agora, estando aqui a 50 centímetros de você. Então, o que ele fez? Qual que é o próximo passo? Daí, a hora que ele sentiu esse perdão, esse amor, o que fez Zaqueu? Qual que é o próximo ato? Eu quero reparar o que eu fiz. Né? Foi isso que Zaqueu falou. O próximo ato foi: Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor Jesus: olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém eu extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais.
veio para ele, assim, uma alegria tão grande de deixar aquele peso enorme que ele carregava de lado, que depois disso ele falou assim, eu preciso dar um jeito, nossa, eu prejudiquei muita gente, eu preciso ir lá resolver o que eu consegui. Então aqueles que eu roubei, que eu deixei na pobreza, tudo eu vou lá dar 4 vezes mais para cada um deles. Foi essa a reação de Zaqueu, essa é a reação do cristão. O cristão não é aquele cara que vai resolver a culpa assim, eu entro no meu quarto, peço perdão a Deus e tudo, e me levanto e sigo a minha vida. O cristão é aquele cara que, olha, se tiver oportunidade de restaurar, de restituir, eu vou fazer isso, porque eu fui liberto por causa disso, por causa desse amor. Eu experimentei primeiro esse amor, então eu quero oferecer esse amor. E Jesus falou assim, hoje houve salvação nessa casa, porque este homem, a partir de agora, também é filho de Abraão. O que Jesus quis dizer? Ele entrou na família de Deus. Agora, por causa disso que aconteceu, ele entrou na família de Deus. E Jesus não falou para ele, Zaqueu, não precisa, deixa para lá isso, já estamos resolvidos aqui. Não. Provavelmente Jesus tem até incentivado, vai mesmo, filho, você vai se sentir muito bem fazendo isso. Aí você se pergunta, como que eu vou restituir as pessoas que eu feri, ou a pessoa que eu feri, como eu vou restituir aquele problema que eu causei para alguém? Essa é a pergunta que não quer calar. Primeira coisa, confessar o seu pecado. Confessar o seu pecado. O apóstolo Paulo fala, a gente precisa confessar os pecados uns aos outros, para que a gente seja restaurado. Então, para alguns de nós, a atitude seguinte ao alívio da culpa é, eu preciso dar um telefonema para alguém, talvez saindo daqui hoje. Preciso marcar o café com alguém. Você pode ter absoluta certeza, por maior constrangimento que isso possa te causar, ele vai ser muito mais leve e infinitamente menor do que a sensação de estar livre que vai te dar depois de você fazer isso. Você pode ter absoluta certeza disso, absoluta. Estão falando com alguém que já fez isso mais de uma vez. Claro que é difícil. A vontade é falar assim, Deus, vamos resolver entre nós aqui, deixa para lá. Não tem deixa para lá, você foi perdoado, você foi liberto. Agora eu estou livre para estender esse amor para as outras pessoas. Então, nós não confessamos para aliviar a nossa consciência, mas para restaurar o nosso coração. A gente não confessa para aliviar a nossa cabeça. A gente confessa para curar o nosso coração. É disso que nós estamos falando nessa série, de curar o nosso coração. Segunda coisa, tem alguém precisando de uma restituição, não só de um pedido de perdão ou de desculpas, tem alguém precisando de uma restituição? Aí você fala assim, mas como que eu vou voltar lá 20 anos atrás e gastar tempo com meu filho, se agora já os tempos são outros? Faz igual Zaqueu, ou o que o Gabriel falou aqui para a gente hoje. Uai, oferece 4 vezes mais agora que você tomou consciência, agora que você entendeu, restitui, ama mais, fica junto mais, anda 1 milha a mais, vai buscar, leva, sai para viajar junto, sei lá, devolve o dinheiro que você ficou devendo, devolve, vale a pena, vende alguma coisa e devolve o dinheiro, faz alguma coisa, restitui, porque aquilo vai curar você, é o seu coração que vai ser curado, além de criar um ambiente para que outra pessoa seja curada também, e seja alcançada por esse poder.
Então, se Salomão estiver certo no que ele falou, a gente precisa cuidar do nosso coração. Se Salomão estiver certo, não há nada mais importante do que isso. Então, se Salomão estiver certo, a minha pergunta para a gente encerrar esse assunto é: como está o seu coração? Como está o seu coração? Você está carregando uma mochila de culpa? O que você faz para aliviar esse peso, para tirar esse peso definitivamente? Aceitando o perdão de Deus, aceitando o sacrifício de Jesus, a libertação oferecida por Jesus naquela cruz, para mim e para você, pagando a nossa dívida, passando a partir dali, tendo a liberdade de se sentir livre, não condenado, e se apresentar para restituir ou pedir perdão quando for o caso. Eu não sei se é claro para todo mundo, mas muitos de vocês sabem que eu vivi um pouco mais de 10 anos completamente fora da igreja, vivendo lá em São Paulo, músico, vida de músico, solteiro. Então, fiz muita coisa que pesou na minha consciência. E vocês pensam que quando eu fui chamado por Deus para exercer esse ministério de pastor, eu falei, eu fui igual o Pedro falando do Zaqueu: Deus, você está apontando para o lado errado, não sou eu não. Para mim não dá. Imagina, eu vou ficar de frente de algumas pessoas que me conheceram em outra época e vão ter uma impressão horrível de mim, então não quero, não é para mim isso. Eu me sentia muito culpado. Vocês acham que foi fácil aceitar o desafio e estar aqui falando para vocês e ainda ousar ensinar alguma coisa para vocês todo final de semana? Eu precisei passar por todo esse processo de confiar que Jesus tinha levado as minhas culpas, pedir perdão aonde eu precisava pedir perdão, restituir, e algumas coisas eu ainda estou tentando restituir, algumas coisas que ficaram no passado. E aí sim, eu venho aqui com muita confiança de que eu sou um perdoado, não de que eu sou perfeito, eu sou um perdoado. Amém? Então, eu não sei se você está pronto, mas semana passada a gente fez uma declaração pela fé, agora nós vamos fazer uma declaração consciente, em nome de Jesus. Culpa, você não manda em mim, Jesus manda. Vamos falar isso todo mundo junto? Vamos? Culpa, você não manda em mim, Jesus manda. Eu acho que eu sou mais culpado que vocês, porque eu falei mais alto, ou é o microfone, que não sei. Vamos falar de novo? Culpa, você não manda em mim, Jesus manda. Amém? Amém. Pai, talvez essas simples palavras tenham tocado fundo do coração de algumas pessoas aqui. E talvez algumas que ainda vão assistir essa mensagem pela internet. Eu sei que essas palavras sempre tocam o meu coração também, porque eu me lembro que eu preciso de Jesus. Então, Deus, eu quero pedir, em nome desse amor que nós conhecemos através de Jesus na cruz, que o Senhor tenha misericórdia de cada coração aqui e que tenha, Senhor, derrame o seu amor, Senhor Deus, e livre cada um dessa culpa que essa pessoa tem carregado todos esses anos. Que hoje seja o dia, Senhor Deus, onde ela vai dizer adeus para essa culpa, em nome de Jesus. Não é pelas palavras, não é pela música, é pelo poder do nome de Jesus, é pelo que foi feito naquela cruz. Então, nesse poder é que nós declaramos: culpa, você não tem mais poder sobre ninguém aqui, em nome de Jesus. Nós estamos curados desse mal definitivamente para a glória do Senhor Deus. Amém? Amém.
E para a gente celebrar isso, a gente ainda tem um momento de ceia. Então, no seu tempo, fica aí no seu lugar, na hora que você sentir vontade, o pessoal vai estar tocando aqui, se levanta do seu lugar, pega um cálice, um pão e se lembre que foi Ele que falou assim, ó, eu estou oferecendo o meu corpo e o meu sangue pela sua culpa. É por causa disso que você pode ser livre. Então, em memória de Cristo, tome o cálice e coma do pão, lembrando do que Jesus fez por cada um de nós. Amém? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Em teus braços é o meu descanso.
você possa encontrar esse descanso em nome de Jesus. Que a sua semana seja abençoada, frutífera, livre em nome de Jesus. Amém? Deus os abençoe e não vá embora correndo, não. Tem um cafezinho, abraça alguém, conversa com alguém em nome de Jesus.